Olá, estamos aqui em mais um dia para estudar a Palavra de Deus. E o capítulo em destaque hoje é o capítulo 14 do livro de Gênesis. Vamos aos pontos de destaque nesse capítulo. O primeiro é que naquela época houve uma guerra. Muitas vezes somos surpreendidos com guerras das quais não buscamos problemas, lutas, às vezes a perda de alguém. E naquele momento, 4 reis guerrearam contra 5. E Ló, o sobrinho de Abrão, se viu perdido no meio da guerra e levado como despojo pelos 4 reis que venceram os 5. E Abrão, sabendo disso, ele se condoeu da situação e resolveu fazer alguma coisa, resolveu ajudar. Mas o que um homem da paz, do campo, poderia fazer num ambiente como esse, hostil, de guerra? Mas Abrão não se preocupou, porque ele sabia que quem estava do seu lado era maior do que todos os governantes humanos. Ele tinha Deus ao seu lado. E Abrão foi vitorioso. Pelo poder de Deus, ele derrotou aquela confederação de 4 reis e conseguiu resgatar não só seu sobrinho Ló, mas todos aqueles que foram levados cativos. Todos os bens que foram levados como despojo, ele também resgatou. Tudo isso pelo poder de Deus. Apenas 318 homens de Abrão, mais alguns dos seus amigos, conseguiram derrotar essa confederação. É interessante como Deus é o Deus que vai nos dar a vitória. Vamos nos apegar a Ele. O segundo ponto de destaque está em um personagem que entra em cena logo após essa guerra. Melquisedeque, rei de Salém. A Bíblia diz, no versículo 18, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Mas Abrão não era o representante de Deus na terra, aquele que Deus falava diretamente. Só que Abrão não tinha uma posição superior. Ele não se exaltava perante os outros. E ao receber a visita de Melquisedeque, um sacerdote de Deus, ele entregou a ele os dízimos. É interessante esse destaque, porque Deus tem servos, tem filhos em todos os lugares. Não é porque nós somos escolhidos por Deus, fazemos parte de uma igreja escolhida por Deus, que vamos menosprezar aqueles que estão fora dela. Deus tem uma forma especial de abordar a cada ser humano nessa terra. E aqui, Deus tinha um sacerdote dele que não era Abraão, que Abraão reconheceu como tal. Devemos reconhecer as pessoas ao nosso redor como filhos e filhas de Deus também. O terceiro ponto que gostaria de colocar para vocês está a partir do verso 21. O rei de Sodoma, ao ver que Abrão havia resgatado aqueles perdidos, aqueles cativos, e todos os bens que haviam sido levados como despojo, disse a Abrão: pode ficar com todos os bens para você. Dê-me apenas as pessoas. Liberte as pessoas e fique com os bens.
Só que Abrão não aceitou. Por que ele não aceitou? Porque ele não era alguém da guerra. Ele não tinha entrado nessa guerra para se enriquecer, para buscar ganhar, porque ele sabia que quem dava o sustento, quem dava as bênçãos materiais para ele era Deus. E ele reconheceu isso perante o rei de Sodoma e falou: não, eu não vou ficar com nada, só aquilo que os meus amigos quiserem, eles podem ficar, e aquilo que meus homens comeram. Mas fique tranquilo, os seus bens eu vou devolver. Abrão não era ganancioso. E por isso que Deus o abençoava, por isso que Deus o amava. O que você faria se estivesse no lugar de Abrão? Será que você buscaria obter vantagens? Vamos ter cuidado com o nosso trato com as pessoas, porque isso serve também de um testemunho para elas, de quem nós servimos, o Deus verdadeiro, aquele que quer o bem das pessoas, aquele que é justo, aquele que não busca vantagens. Sejamos assim no nosso dia a dia. Muito obrigado por estar acompanhando esses estudos. Compartilhe para que mais pessoas possam estudar a Bíblia conosco. Vamos fazer essa corrente do bem crescer mais e mais.